Bom, a gente está basicamente aqui no centro da cidade, num campus universitário, que já não funciona mais, é verdade. E aqui, próxima rua, nessa árvore, eu achei um ninho de tucano, o que é incrível. Deixa eu ver se ele tá ali dentro do ninho, que é pra conseguir mostrar aqui. Ai, caralho, voou! Ó, tá lá o bicho, ó. Olha ele aí. Bom, é aqui, ó. Eu não vou mexer, que senão ele abandona o ninho. Tá ali, na árvore, desconfiado. Deixa eu puxar aqui, que é pra ver melhor ele. Aí está ele. Aí ele está.